Hoje é sexta-feira. Que dia é mesmo? Vou colocar a data de sexta-feira. Tô gravando no final de semana. O painel tá aberto aqui desde quinta-feira com as coisas que eu quero comentar com vocês nesse que é o seu podcast mais que diário sobre tecnologia. E nesse episódio, inovação, Connect, diagonal e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre inovação e a perfeição da Apple, fica, entre aspas, fácil para a Apple ser perfeita, ou melhor, né, ter essa aura de perfeita, porque ela lida com hardware. E hardware você não consegue fazer, não é software, você não consegue fazer as correções. E hoje você tem muito a mentalidade de software. Essas startups hoje em dia, elas fazem o tal do MVP, né, o produto mínimo viável. Você pega, a gente não entende isso, né, a gente fica, poxa vida, maldita essa tal de Nubank, viu? Cobrando R$6,50 pelo saque. O que a Nubank tá fazendo é um teste. Vamos testar esse mercado. Quando o Uber saiu lá no início, saiu como um teste, não saiu tudo perfeitinho. Não, ó, vamos pagar aqui só, sei lá, com dinheiro, vai ser aqui nessa região, e definiu padrões, definiu critérios. Ó, vamos ver se essa ideia aqui passa, se tem um mercado. Descobriu que tem um mercado e vai fazendo as melhorias. Você tem um Banco Inter, que é um banco, digamos de verdade, você tem toda a infraestrutura bancária. Nubank não, Nubank começou como um teste. Não, vamos ver se a galera tá interessada num cartão de crédito sem anuidade, se eu consigo montar uma operação ganhando só o xizinho, o percentualzinho das transações, e em cima disso, né, a coisa vai indo. Nubank com certeza tem os seus critérios de sucesso para saber se essa no conta, no débito, o saque tá valendo a pena, se é bacana, se não é para abortar o projeto ou não. A gente critica muito o Google, né? Pô, o Google lança os produtos e pá, faz água. Apple tá fazendo água com o Connect, né? Teve o Ping, que é aquela rede social musical, reencarnou como Connect e agora tá matando o Connect de novo. Essas empresas, elas têm que testar, a Apple tem que testar. Às vezes vai dar ruim. Por isso que você competir com uma Apple é muito difícil. Por quê? Você tem um iPhone que, goste de você ou não, seja você usuário de Android ou não, o iPhone ele tem um padrão de qualidade. Você entrar agora no mercado competindo com esse padrão de qualidade é muito difícil. Você vai fazer um aparelhinho como fez o Facebook, como fez o Essential, que é aliás, até um ótimo aparelho. Mas você vai fazer um aparelhinho para testar o mercado, ver o que acontece, ver o que rola para investir. Hoje, para bater de frente com o iPhone, com a Apple, eu vejo a Samsung, que tá também com esse esqueminha de teste, assumiu esse modelo de teste. Antes eu tinha aquela coisa mais fechada, mas agora não, a gente vai fazer uns testes com os modelinhos aqui, vamos colocar aqui, tá entrando nessa linha de teste. A Apple, ela não tem muito esse punch de teste, de colocar produtos no mercado para testar. Ela deixa, testem aí. Quando dá certo, a Apple vai e faz a sua versão. Se a gente assumir essa mentalidade de startup, né, de testar produto, dessa agilidade que você vê no Google, coisa que a gente também não entende, né? O Google vai e compra uma Nest, e aí a gente já pensa logo, a Nest vai fazer parte do Google. Se a Nest fizer parte do Google, o Google vira um monstrão. Você tem todo o peso do Google em cima da Nest, ou de qualquer empresa. Quando rolam essas aquisições, a empresa, para se manter ágil, para se manter uma startup, tem que continuar independente. Tem que sim fazer uso da infraestrutura, o melhor da infraestrutura do Google /Alphabet, mas não pode se tornar um departamento do Google. A função de um CEO, a gente pensa muito que o CEO, ele é da empresa, mas o CEO, ele é da organização, que às vezes abarca diversas empresas. O CEO de uma organização é o chefão que manda na organização inteira. É ele que coordena as outras empresas, digamos no caso de uma aquisição, de manter a estrutura em separado. Um CEO seria uma espécie de diretor-geral de diretores gerais. A Apple não tem muito esse punch de startup, mas se você olhar a infraestrutura dela, você vê que tem sede em Seattle, e é onde está a parte de inteligência artificial. Seattle, aí você já lembrou, tem a Amazon. Você tem em San Diego a parte de chips, curiosamente, onde tem a Qualcomm. Fica fácil ali de catar um funcionário, esteja ali dando bobeira, fazer contratações. Em Los Angeles tá a parte de conteúdo, Culver City
onde era a Beats, onde é na verdade ainda, tem um punchzinho, né, de estrutura de startup. Então fica muito difícil de você competir com esses produtos, entre aspas, perfeitos, que não são perfeitos, né? Eu gosto sempre de mostrar isso. iPhone 6, 7, né, 6S, essa questão da bateria. Nitidamente uma falha de projeto. Tanto que no 8 não tem. Você até tem isso na concorrência, você tem casos de desligamento, mas na bateria é assim como você tem uma margem ainda no 8, no X de desligamentos por falha da bateria, mas você tem um percentual muito maior na Apple. Nitidamente uma falha de projeto. Na China, não, não, vamos banir. O iPhone, ele tem uma série de otimizações em cima de otimizações, uma série de pecinhas. O que a Apple vai fazer agora essa semana? Tá bom, são essas duas patentes? São patentes que você consegue burlar com o software. Você faz uma alteração no software e não vai mais usar aquelas patentes, você estaria liberado para vender de novo o iPhone na China. A coisa não é monolítica, né? Muito pelo contrário, são pecinhas que vão se encaixando como se fosse um Lego. Mas a inovação hoje, ela tá popular, ela tá se democratizando, que a gente até nem percebe. No bot do Instagram, mostrei, olha, aqui você entende o que tá nessa imagem, qual é a vibe dessa imagem, qual é a vibe desse texto, se é positivo, se não é. Naquele óculos esperto que dá o feedback, que é uma realidade aumentada em áudio, que dá o feedback em áudio. Tava conversando com o Coca, o Antônio Dourado, que tá fazendo doutorado na área, usando esse tipo de óculos para assistência visual, desviar de objetos, classificar objetos. Isso hoje, bem entre aspas, não menosprezando, isso é carne de vaca. Você manda a imagem, né? Você pode estar com isso no chip, mas você manda a imagem, processa aquela imagem e tem o retorno. Isso tá se democratizando, tá se popularizando. Essa é a inovação hoje em dia. A gente precisa de pessoas para desenvolver novas tecnologias, sim, é verdade, mas hoje, mais importante do que essa nova tecnologia é você saber fazer a pergunta correta, é você saber olhar os dados, é você saber fazer a análise para saber o que tem potencial. Que vai mudar, vai mudar. Lyft, né, que ainda estava oficialmente no mercado de carros, vamos colocar assim, agora já assumiu, olha, eu sou uma empresa de transporte, o meu lance é fazer transporte. Tem um IPO aí, ok? Mas mudou a sua visão. Isso é uma orientação a dados. É fazer a pergunta correta. Porque quando você não faz a pergunta correta, você cai naquela coisa que eu chamo da narrativa. Tava até conversando sobre isso esse final de semana, não lembro com quem, sobre aquecimento global. A imagem que a gente tem, né, o inconsciente coletivo de aquecimento global é: o planeta tá esquentando, a temperatura tá subindo, lá na Antártica a temperatura tá mais quente e o gelo tá derretendo. E aí a gente vê aqueles icebergs, né, derretendo. Só que você olha para aquele iceberg, ele não tá derretendo, ele não tá virando água, ele tá se desestruturando, ele tá colapsando. Por quê? Porque o gelo da parte de baixo, esse sim tá derretendo e aí colapsando a estrutura, né, o gelo tá caindo na água. E por que isso? Por uma corrente de água quente, enfim, N fatores. Mas não é a temperatura ambiente que tá derretendo o gelo. É, sei lá, aquecimento global, é qualquer coisa que, né, tá levando essa corrente de água quente, causando o tal derretimento do gelo. Não tô aqui negando nem afirmando que existe aquecimento global. Só tô mostrando que muitas das vezes o bom senso, o tal do bom senso, ele é burro. Quando um iceberg derrete, né, você tem 90% do volume já na água. Aquele 90% já aumentou o nível do mar. Então, quando derrete um iceberg, você tem um aumento sim dos oceanos, mas é de 10% do montante que a gente tem na cabeça. Quem tem que responder se tem aquecimento global não são os cientistas. Deixa os caras brigarem lá. Mas é a nossa função de que vamos fazer a pergunta correta. A gente não pode comprar qualquer ideia que nos apresentam. A gente tem que ter um senso crítico, que é exatamente isso que eu busco fazer aqui no Coca-Tech. Sempre fazer a pergunta correta. Notícias. Coca-Tech. E falando de Apple, né, ela tá abrindo um novo campus, vai construir um novo campus em Austin, Texas, $1 bilhão nesse campus. Igual, são os testes. Já tem trocentos funcionários em Austin, a parte de atendimento é em Austin, mas nada de fábrica, nada de montagem, porque o melhor lugar para você montar coisas hoje é na China. A Apple já descobriu isso. Quando a Apple, embora você tivesse uma linha de produção relativamente automatizada para a época, nos anos 80, anos 90, a Apple nunca
nos Estados Unidos nunca conseguiu produzir bem. Outra coisa que eu achei curiosa lá nos Estados Unidos, estão querendo colocar imposto em cima de SMS. Ninguém mais tá fazendo ligação, precisa de grana, né? Então aquele imposto em cima das ligações não tá rendendo o que precisam, o necessário. Então eles estão, vamos colocar aqui um imposto em cima de SMS. Isso na Califórnia. Pô, Coca, mas ninguém mais usa SMS. Americano usa, porque lá tem aquela coisa do limitado, né? A galera não... O WhatsApp é praticamente sucesso no mundo inteiro. Tem na China o chat, né? Tem algumas peculiaridades, mas o mundo inteiro usa o WhatsApp, exceto os Estados Unidos com o SMS. Só seria taxado o SMS, as mensagens de texto, WhatsApp, Facebook Messenger. Isso não seria taxado porque, né, são aplicativos. Usam sim a internet, mas é internet, né? Não é mensagem de texto, não é o serviço, o Short Message Service, né? O SMS, que tem lá é mais um pouquinho, acho que são do que 140 caracteres, porque você tem alguns controles, mas por isso que o Twitter originalmente tem os 140 caracteres, que era para você conseguir, digamos, blogar via SMS. O modelo, né, o teste que a gente estava falando na abertura, o teste que fez, a proposta que fez o Twitter originalmente era de ser um blog em SMS. Outra coisa também é que a FCC pegou o SMS e o MMS, que eram serviços de telecomunicações para serviços de informação. Um serviço de informação tem outras regras, por exemplo, agora a operadora pode bloquear uma mensagem, pode censurar a mensagem. Como um serviço de telecomunicação, a operadora não pode, peraí, você falou palavrão, bipar o palavrão, travar a ligação quando identifica um palavrão, por exemplo. Mas ela pode fazer isso com serviços de informação. Aí entra toda aquela história de privacidade, de liberdade, de censura. Mas, em tese, o que estaria por detrás dessa história é a concorrência com os mensageiros, com, né, o WhatsApp, o Messenger. Por quê? Tá vindo um novo protocolo de SMS, né, o RCS, e vamos já mudar, vamos, né, colocar numa outra categoria. Tem quem queira também colocar o VoIP como um serviço de informação para ter, digamos, esse monitoramento. A argumentação da FCC é, olha só, você não consegue armazenar um SMS, um MMS, você não consegue recuperar a informação. Então, né, isso não é uma telecomunicação, né? Isso é uma informação, é um serviço de informação, não de comunicação, não uma telecomunicação, onde você tem só pura e simplesmente a transmissão da mensagem, você lê a mensagem, né, e some. Falei de Apple Music, né? O Ping/Connect ainda vai estar na busca, mas já não tem mais. Foi se escondendo aos pouquinhos, né? Foi escondendo o Connect. Agora não tem mais como você achar, exceto pela busca. Vai ficar até maio, né? Depois disso, né, aquele conteúdo sumiu. De novo, é fácil criticar. A Apple não sabe fazer rede social, não sabe fazer nuvem. Mega concordo com isso. Mas, como falei, é o tipo de coisa que ela precisa testar. Agora, fizeram um player web de Apple Music. Não sei até quando vai ficar no ar. É o playapplemusic.com. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Apple Music que já tá rolando no Amazon Echo. Outra coisa que me chamou a atenção foi um aplicativo de vídeos que ele junta. O fluxo de vídeos desse aplicativo reflete muito a maneira que eu lido com podcast. Podcast eu vou gravando e editando. E errei, paro. Aí volto e corrijo. Não tem aquele processo de gravação do bruto. Aí deculpo. O que é decupar? Isso aqui não ficou legal. Vamos arrancar. Isso aqui, né, tá no final aqui. Não, vamos colocar no meio. Você faz uma montagem. O fluxo normal é você grava, né, resumidamente. Você grava, edita, publica. E o que esse cara tá propondo, né, o Niso, é de você ir gravando e editando. Você vai gravando e editando e depois publica. Você faz tudo isso junto. Meio que, como eu faço, claro que eu só consigo fazer isso porque tô gravando sozinho. Facilita demais esse processo. Mas fui simpático. Eu vou testar, depois eu conto pra vocês o que eu achei desse aplicativo. Claro que não é pra você fazer um filme ali de horas. São filmezinhos curtos, né? Videozinhos curtos pra você publicar no Instagram. Mas ainda assim, achei testes, né? Falou comigo essa proposta. Já, né? Já falei a alteração do software pra tirar o banimento na China, embora a Apple tenha falado, pô, isso aí vai dar uma dor de cabeça, né? Essa complicação aqui com a Qualcomm talvez traga danos irreparáveis, acelera um pouco também a negociação. Para desenvolvedores, tem agora Analytics na Mac App Store, essa repaginação da Mac App Store. Agora você tem, como no iOS, você sabe quantas vezes abriram a página do seu aplicativo, a galera que baixou os in-apps, coisa moderna, né? O Tumblr, que tinha saído, né? Hoje, dia 17, não vai ter mais o conteúdo adulto e voltou pra loja. Agora tá de volta na loja o aplicativo do Tumblr. Previsão de vendas do iPhone XR pelo Minchico pro próximo
no trimestre, né? Ó, abaixo do esperado, reduziu em 20%. Não é que 20% em relação a esse trimestre. Já estava previsto vender menos, né? Você sabe, tem aquele decaimento natural, vende mais no lançamento, mas 20% a menos dessa previsão. Outra coisa que eu também achei bem curiosa, uma ação coletiva lá nos Estados Unidos, porque a Apple tá mentindo no tamanho da tela dos iPhones. O que acontece? Uma tela padrão, né? Ela é retangular e tem lá 5 polegadas, 6, 40, 50, e aquilo dali é a hipotenusa, não tem aquele esquema do quadrado dos catetos, lembra da hipotenusa? Esse tamanho de polegadas é o tanto que tem na diagonal. Obviamente, você já sacou que uma tela de 5 polegadas pode ter alturas e larguras diferentes, então para você conseguir com precisão saber o tamanho da tela, você precisaria saber o que é hoje, né? O tamanho da tela, as tais polegadas, mais a proporção. Pô, Coca, mas é confuso, não era melhor colocar lá que é Full HD 1920 por 1080? Então, tem a questão do tamanho do pixel, isso não te dá também o tamanho da tela, te dá a resolução. Então, o que o mercado adotou foi, né, o tamanho da diagonal, assumindo que seria sempre 4x3, né? Inicialmente, né? Aqueles cabeçudões, depois 16x9. Nas TVs, né? Tem N proporções quando você vai ver no cinema, né? Mais espichado. Mas, via de regra, essa diagonal te dá, né, uma boa ideia do tamanho da tela. Acontece que no iPhone, você tem dois problemas. Você tem um Note. Aqui naquela parte, você não tem tela. E tá contando dentro do Note. E outra ainda, os cantos são arredondados. Você perde um pouquinho também nos cantos arredondados. E outra ainda, os pixels dos cantos, eles não são inteiros, eles são... não são pixels completos. Eles estão ali para amenizar, para você não ver o serrilhado. São pixels especiais. Então, né, também não deveria entrar na conta. Parece aquela briga de bit e byte, né? A galera fala os bits, porque, né, dá um volume maior. Caraca, isso tudo. Na prática, você tem os bytes, que ainda são 1024, e você acaba perdendo ali uns 2% no final das contas. Ainda dizem que no marketing é proposital, que a Apple coloca o fundo preto perto do Note, para você não ver o Note, e assim não perceber que ela tá mentindo. Aí, ok. Aí eu sou obrigado a concordar. Mas, do ponto de vista técnico, não é que seja uma bobeira, não é isso. O certo é o certo, né? Vamos jogar pelo certo, ok. As empresas, elas tendem a dar, né, os números delas, que não são mentirosos, mas, né, são super valorizados, mas não necessariamente mentirosos. Você pega um relógio redondo. Ah, qual o tamanho de tela? 1 polegada, digamos. Aquele tamanho de tela é o raio, né? Já que é um relógio redondo. Não dá para você aplicar o mesmo conceito. Talvez tenha que clarificar, sim, sempre pro consumidor, mas tecnicamente não me incomoda. O que me incomoda, na verdade, é o polegada. Você fica meio perdido com as polegadas. Você vê... peraí. O Plus, qual é o tamanho do Plus? 5.5 polegadas. É 4.7, 5.5 e o Plus é 5.8 polegadas. Dá uma impressão de que a tela do 10 é maior do que a do Plus, quando na verdade não é. Ela é mais espichada, que acaba sendo maior, mas ela é mais espichada. De largura, então, né, isso me incomoda mais do que, né, não tem Note, você não tem os cantos vivos. Tem até gente, né, que compra pela internet, né, vai ver aquele número, pode até se surpreender, mas você tem as lojas, né, a galera vai lá, vai testar. Vamos deixar a justiça decidir o que é melhor pro usuário padrão, pro usuário leigo, mas isso não me incomoda mesmo. É classificar a tela única e exclusivamente pela sua diagonal. E assim, porque eu já falei demais, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.